Bom dia, gente. Começando aí com alguns minutinhos. Tá. Deixa eu só ver aqui mais a Cláudia entrando e. Tá. Não tem problema. O médico é médico, tem atestado. Quem sou eu para dizer que a pessoa não deve ir ao médico? Mas, bom, voltando ao que eu estava dizendo. Mais uma vez, bom dia. A gente vai continuar hoje o assunto da aula passada. Quem chegou antes não foi à toa que eu botei a música que eu botei, né? Que é aquela música vai, por o link aqui, né? Vai levando, ela começa, já no comecinho ela fala uma coisa ali que era, mesmo com toda a brama, quem é um pouco mais antigo já deve ter escutado, que tem uma. Eu nunca identifiquei bem quem foi que falou, se é que falou, né? Mas que teria agradecido a Antártica pelas bramas que mandou, né? Para recordar um pouquinho daquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Que basicamente a gente teve até 10 anos atrás, não dá para dizer que era a mesma coisa, mas eles eram tudo no grupo. A gente ainda não viu exatamente bem quais são esses grupos e quais são os estilos, né? Eu pedi ali que vocês dissessem os estilos que lembravam, que conheciam, de que vocês dissessem umas marcas, a gente reparou que a maior parte das marcas era de um dos estilos. Vocês lembram qual que era? Não lembro qual foi a principal, assim, mas a Brahma saiu bastante, né? Vocês lembram Budweiser. E vocês lembram de que família que elas são? Pilsen. Pilsen é o estilo. Foi bom comentar, né? A gente hoje vai dizer assim, que é estilo, que por enquanto a gente só falou mais abstratamente. A gente vai dizer assim, famílias e estilos. Estilo, família é. Aliás, eu não quero responder. A pergunta outra. Isso, a Bárbara já pegou ali. Tem duas famílias principais, né? A Bárbara disse uma, tem outra. Não? Mas isso de fato é o que a gente vai ver, vai dar uma olhada hoje. O que eu deixei? Deixei o link aqui. Isso, outra das ales, exatamente. Lager e ale. A baixa fermentação, alta fermentação. O mundo da cerveja começa dividindo-se dessa forma. Né? O que é alta fermentação, o que é baixa fermentação. E que a alta fermentação, em tese, fermenta em temperaturas... Aliás, em tese não, fermenta em temperaturas mais altas e, em tese, se agrupa na superfície do líquido e abaixa na baixa e em temperaturas mais baixas. E as baixas consomem melibiose, mas isso é um preciosismo. Deixei para vocês o link aqui, se vocês quiserem contar algumas coisas que vocês querem saber que a gente ainda não falou, só não tirem as dúvidas por lá, porque daí eu consigo olhar, eu vou parar de projetar isso aqui para projetar o que eu quero, e daí eu vou olhando e vendo se eu estou chegando onde vocês mais ou menos imaginavam, tá? Ou ao menos vou pondo na ordem as coisas que vocês queriam saber. Agora, enquanto eu estiver falando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem pôr no chat, levantar a mão que a gente tira na hora. O que eu queria falar mais para vocês? Assim, então, deixa eu só trocar aqui a posição. Deixa eu ver isso aqui. Agora acho que vocês já enxergam, né, a tela projetada. Sim.
O que eu estava dizendo para vocês. Bom, então hoje a gente vai. O que a gente precisa dar uma olhadinha que é importante? Rever aqueles ingredientes. Vocês lembram quais eram lá os fatos principais? Água, Quais foram os malte, fatos? lúpulo e levadura. Isso, né? Água, malte, lúpulo e levedura. De onde que tem alguma coisa que disciplinava que a gente só devesse usar esses ingredientes? Tinha uma lei de pureza, lei de pureza, alguma coisa assim? Exatamente. Exatamente e não exatamente. Na verdade, é o seguinte, tinha eu escrevi certo? Não, agora sim. Tinha a tal da Reinheitsgebot, que era a lei da pureza alemã. A gente comentou por alto, antes vamos falar dos ingredientes. Para falar sobre ela, né? Quando eu falo sobre ela, eu deixo bem claro aí que muito do que se conversa, do que foi há 500 anos atrás, a gente não tem bem certeza, né? Não está bem documentado. E mais ou menos como acontece hoje, quando aprovam uma lei tal aí, que a gente sabe que ela tem tal efeito, mas o porquê que ela foi aprovada, a gente só descobre ali vendo a TV Senado, a TV Câmara, descobrindo, né, quais eram as intenções lá. Tipo, vou fazer isso aqui para descentralizar dinheiro, para deixar felizes os deputados que não gostam muito de mim, aquela coisa toda. Então, desse ponto de vista, é um pouco especulativo até essa interpretação que eu faço, que nem sou eu, né? Vocês, lá no material de vocês, eu deixei um texto do Márcio Beck que fala sobre isso. E o que eu falo aqui é basicamente baseado no que ele, basicamente inspirado no que ele diz. E ele faz um retrospecto dizendo, mas olha só, primeiro, essa lei não era da Alemanha. Então, a verdade, né? Ela era uma lei da Bavária. Não tem nada a ver, né? Quando a Alemanha não era o que é hoje, né? Quando a Alemanha era um Estados independentes. Cada um tinha suas leis. E não faz o menor sentido dizer que essa lei era alemã. Segundo, daí ele começa na parte mais especulativa. Mas quais eram os motivos de ter feito isso? Basicamente porque dessa forma ele garantia que só o governo fizesse cerveja de trigo e deixava de comprar trigo dos inimigos do governo. Era mais ou menos isso. Aí só podia fazer de cevada. Só quem tinha cevada era basicamente os nobres. Então foi um negócio meio engendrado para isso. E mais ainda, quando ele diz que só pode fazer de lúpulo, ele tira uma parte da igreja. E vamos lembrar que a igreja, há 500 anos atrás, tinha bastante mais influência do que tem hoje, né? A igreja era, de fato, um dos players da sociedade. E nobres e igreja não necessariamente se davam bem. Neutralizar a igreja podia ser importante. Basicamente foi isso que ele fez quando disse, olha, só pode usar lúpulo. Aí não podia mais. Deixa eu achar uma figurinha dela aqui. Se vocês olharem na história, vocês vão ver que as freiras, monjas e etc., eram as que faziam. Elas faziam uma montadinha de chás para usar para conservar a cerveja. Eles chamavam de gruit, eu acho. Quando disse que tinha que ser de lúpulo, acabou com isso aí. Só tinha uma única ordem que fazia isso. E aí o que aconteceu? O que a igreja faz quando não há nada? Aqui, aí o bombinha, deixa eu pôr aqui. Tem umas magnetinhas, eu devia ter procurado antes. Então, eu esqueci que eu poderia fazer um vídeo desse. Mas é isso, se vocês procurarem pela. O nome aqui, pela Hildegard Bombinha, vocês vão descobrir que ela era o fome, né? Como a gente fala em alemão. Ela era importante, né? Porque ela foi uma das primeiras que divulgou o lúpulo como uma coisa importante para conservar a cerveja. Mas, enfim, o que eu acho que a gente tem, né, independente das especulações e tudo mais, o que a gente deveria ter em mente quando a gente fala sobre a lei. Opa, desculpa, eu
adiantei no slide sem querer. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre lei da pureza? Que ela não é absoluta e que ela não quer dizer que a cerveja é melhor porque é feita segundo a lei da pureza. Né? Vamos ver que tem diversas escolas cervejeiras e que a belga, por exemplo, está pouco se importando com o que tu usa para fazer cerveja. Por isso que vocês vão ver ali estilos como Witbier, vários de vocês já devem ter tomado, que tem laranja. Vocês vão ver que eles têm trapistas que usavam açúcares efetivamente para mais alto e por aí vai. Desculpa. Tá difícil hoje, desculpa. Mas enfim, essa lei da pureza é uma coisa que, assim, vamos pensar na nossa prática lá, assim, olha, eu trabalho num lugar que faz a cerveja segundo a lei da pureza. Provavelmente eu vou ter que usar isso aí, né? Isso é importante de eu dizer. Eu tenho que inventar algum diferencial, por mais que ele não seja tão diferencial. Vou dizer que eu não vou usar? Vocês não têm nenhuma opção, né? Provavelmente o cara vai dizer, olha, você tem que dizer isso. E tem que estar claro que para vocês tem que estar claro isso. Não faz, a lei da pureza não te garante nada. E que cervejas fora da lei da pureza podem ser tão boas ou inclusive muito melhores e diversas do que as cervejas segundo a lei da pureza. É uma coisa que o Márcio Beck faz a contracrítica também, né? Tem muita gente que faz a crítica rasa é muito ruim, né? É que nem a história do milho na cerveja. Só para fazer a cerveja, isso, aquilo. Não, olha, é mais um ingrediente, vai fazer um tipo de cerveja X, que inclusive é muito procurado. A mesma coisa é com a lei da pureza, né? As pessoas têm, algumas vezes criticam, muitos cervejeiros caseiros, inclusive, criticam a lei da pureza porque faz a cerveja sem graça. Afinal, tem só 4 ingredientes. Mas vocês lembram que a gente falou que a gente pode variar aí nesses 4 ingredientes? Que a gente pode ter N tipos de malte, ele pode ser mais tostado, ele pode ser menos tostado, ele pode ser defumado e por aí vai. A gente tem N tipos de lúpulo, que a gente pode mexer na água da cerveja e fazer a cerveja se expressar de uma forma diferenciada. Que a gente pode usar um monte de leveduras, por mais específicas que sejam, nunca tem uma só, tem várias leveduras, que vão dar resultados diferentes. Ou seja, não faz sentido dizer que a lei da pureza castrava a criatividade. Não é nem castrava a criatividade, isso aí talvez sim, mas tirava a diversidade da cerveja, faz cervejas iguais. Não, isso não é verdade. Tem diversas cervejas alemãs, né? Isso é claramente da escola alemã, né? Mas tem diversas cervejas alemãs que são feitas com esses 4 ingredientes que são muito diferentes. Tá? Então não faz muito sentido dizer que elas são todas iguais. Então também não usem esse argumento contrário quando vocês trabalharem num lugar que for contra a lei da pureza. Em Porto Alegre tem como é que chama da vaquinha lá? Da Seasons tem... Como é que é? Eles têm um copo que eles... Reinhardt, daí começa um monte de palavra, tipo Hadouken, não sei o que, Gebot, só de sacanagem, que eles não gostam, né? Não concordam com a lei da pureza. Mas na nossa realidade tem que ter bem claro isso, tá? Não ter, não tem, o fato de ela ser feita segundo a lei da pureza não faz dela melhor, nem faz dela pior, nem faz dela sem graça, tá? A gente tem uma mania, não tem nada a ver com política que eu vou dizer, mas tem uma mania de sempre ser assim, A ou B, né? Nunca pode ser uma coisa. O depende nunca existe, né? Nas respostas populares, isso não faz o menor sentido. Então, seguir a lei da pureza é legal, não seguir é legal também. Seguindo, tu não poderia usar várias coisas, laranja. Não seguindo, tu pode usar o que tu quiser. E aí, realmente, tu pode fazer cervejas mais diferenciadas, né? Se quiser usar ali, pode usar. E aí a gente está falando basicamente da escola belga, né? Os belgas adoram usar tudo que aparecer na cerveja. Eles nunca se importaram com isso. Nunca. Talvez eles tenham se importado de não ter nada diferente. É uma característica bem clara da escola belga. Dito isso, tem alguma coisa que vocês queiram comentar a esse respeito especificamente? Já vi aqui as respostas de vocês, tá? Por enquanto estamos dentro da ideia.
Aliás, na verdade, eu deveria ter projetado outra coisa antes disso. Eu deveria ter projetado isso. Projetei errado. Parabéns. Desculpe. Eu deixei duas abertas aqui. Não sei o que eu fiz que eu botei errado. Agora sim, deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. E aí a outra coisa que a gente tem que ter bem clara é isso, que a cerveja na realidade se divide em dois grandes mundos. A gente falou que aqui no Brasil a gente tomava quase tudo dessa que está aqui no canto superior direito, né, as lagers. Eu não consigo fazer isso. Bom, aqui a gente tomava basicamente tudo lager, tá? Lager, não se esqueçam, né, baixa fermentação. Um jeito fácil de lembrar que alta fermentação é ale, e aí até começa a parecer. Deixa eu só ver que tinha aquela hora de perguntar uma coisa, eu não vi. Não, essa lei da pureza que não é alemã, que é da Bavária, ainda existe, mas já não tem nada a ver, tá? Na verdade, hoje tem uma lei alemã que fala sobre isso, foi englobada numa lei maior e basicamente é uma lei, tá? E já não tem nada a ver. O Márcio Beck fala isso, tá? Ele vai inclusive te mostrar, olha, veja que da lei original hoje a gente não tem quase nada. Mas é aquelas coisas. Isso é uma coisa interessante de dizer, né? Igualzinho é para vinho lá. Quando a gente faz aquelas afirmações fora, por que vocês não apareceram hoje, gente? Apareçam, por favor. Não disso. Mas é aquela coisa que a gente fala fora de tempo, né? E aí as coisas parecem que elas são. Parece que a gente fala com a cabeça, a gente fala de 1800 e vai pedrada com a cabeça de hoje. E aí não faz o menor sentido. Assim é a própria lei da pureza. Assim é a história da água, né? Acho que vale a pena a gente voltar a comentar aqui a história da água no menor sentido. Lembram por quê? Porque é uma coisa que na prática vocês vão se deparar, com as pessoas querendo convencer vocês por A mais B, que talvez vocês estejam certas, inclusive. Porque se eu, hoje eu posso fazer água que eu quiser, onde eu quiser. Ou seja, há 300 anos atrás eu tinha aqui, né, como é que o... Esqueci o nome do... Que o Cabo da Ciolo faz as orações dele, porque lá tinha água pura e tudo mais, mas hoje você não precisa, hoje você pode tiver. Pode ser que seja mais caro, que você vai ter que gastar mais, tirando coisas e pondo coisas, mas a água hoje é um detalhe. Tá? Passo aqui um gancho, porque em destilados vai ser igualzinho. A gente vai dizer isso também, e aí vocês vão ver que as empresas vão insistir. A Absolut vai insistir em dizer, não, mas aquela destilaria lá, não lembro nem como é que é o nome do lugar, porque é lá que tem a melhor água. Tá? Água em qualquer lugar, né? Mas a fábrica é lá. Daí você acha que o marketing vai fazer o quê? Vai dizer, ah, não, deixa quieto. Não, vai usar. É igual a gente falou da lei da pureza. Quem tiver cervejas nessa condição vai usar, quem não tiver não vai usar. Agora, desinformar que é ruim, né? Se a gente disser, olha, a minha é melhor porque ela segue a lei da pureza, a do outro não é porque não segue, não faz o menor sentido. É até um pouquinho desonesto. Só para ter um exemplo aqui, a Badenia, não sei se vocês já tomaram cerveja da Badenia, ali em Santo Amaro. Os donos eram alemães, um morreu, faz pouco tempo isso, questão de nem 3 anos. E aí eles tinham essa coisa de ter cerveja, mas era efetivamente o DNA deles. Eles tinham cerveja conforme a escola alemã. E a cerveja deles era muito boa, mas era bem isso, né? Não saía ali de Pilsen, Bock, estilos próximos ali, Dunkel, que eram coisas alemãs. Mas voltando aqui para esse nosso mapinha aqui de estilos de cerveja, eu vou reduzir ele de novo só para a gente ter assim um review. Vejam que a gente tem assim, ó, essas duas, o mundo da cerveja vai se resumir a duas coisas: alta fermentação e baixa fermentação.
algumas vezes a gente encontra uma terceira perninha aqui dizendo cervejas de fermentação espontânea. São basicamente, ó, aqui tem inclusive, ó, eu olhando, parabéns, Gisele. Eu não vi que isso aqui não estava junto com lager. Algumas vezes a gente vai ter essa fermentação espontânea como uma outra família, mas não é bem assim que funciona, tá? No fim das contas, a cerveja de fermentação espontânea vai ser uma cerveja de alta fermentação. Inclusive porque ela vai estar ao relento, vamos dizer assim, né? Não tem fermentação em temperatura mais baixa, quem acaba dominando aquele meio, por mais que seja espontâneo, são as leveduras de alta fermentação. Tá? Então, mais uma vez eu digo, né? O mundo da cerveja se divide entre das duas grandes famílias, alta e baixa fermentação. Na realidade do mundo, a maior parte das cervejas está aqui, tá? Alta fermentação. Na realidade do Brasil, a maior parte das cervejas está aqui, baixa fermentação. Não é por nada que na aula passada a gente fez ali um levantamento rápido, basicamente as marcas que se falava eram cervejas de baixa fermentação. E outra coisa que a gente tem, passando a falar, a gente não vai falar muito de estilo por estilo, mas é importante que a gente saiba de onde eles são e algumas características. Eu tenho um materialzinho sobre isso, eu acho que eu acabei não mandando para vocês. Até porque senão precisa ter material demais, mas enfim. Voltando ao que eu dizia, as cervejas de baixa fermentação não são a maioria no mundo, tá? São a maioria no Brasil. Ou eram, mas ainda, se a gente pensar que as cervejas de grande consumo são baixa fermentação, a gente vai entender que a nossa, por máximo que a gente tenha hoje lá, uma prateleira grande com uma garrafinha de cada cerveja, a gente vai ver que aqui do lado tem uma prateleira do mesmo tamanho de que todas essas cervejinhas juntas, só com Brahma, outra só com Antártica, outra só com, enfim, Nova Skin, nem existe mais Nova Skin, chama Skin agora. Por aí vai. E é claro que o que a gente mais vende ainda é cerveja de alta fermentação. Tá, e quer dizer que tudo que é artesanal é alta. Desculpem, é baixa fermentação. Tá? Tudo que a gente tem no mercado é baixo. Eu acho que eu falei. Tá, e quer dizer então que tudo que tem de cerveja artesanal é alta fermentação? Também não. Também não. Inclusive, grande parte das micro cervejarias tem cervejas de baixa fermentação, por quê? Porque é o que vende. E não necessariamente porque eles queiram vender, disputar volume, mas porque quando eles recebem alguém quando eles têm uma cervejaria, efetivamente um bar, as pessoas não querem tomar cervejas de alta fermentação. Elas nem sabem que é de alta, mas elas têm na cabeça o quê? Pilsen. E é difícil tu disputar isso aí na cabeça delas, tá? Como é que a gente tá até aqui, gente? Deixa eu ver aqui se vocês falam mais alguma coisa, né? E aí eu falo de outra coisa, então, na sequência, que é importante. O que é essa cerveja? Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Pra chegar no quadradinho. Isso não é um quadrado, né? Isso é um hexágono, né? Que cerveja é esta aqui? Que é essa que tá aqui, eu não sei. Deixa eu... Se vocês não... Acho que vocês não enxergam os movimentos. Faço aqui, não tenho certeza disso. Essa aqui segue tanto superior à direita, tanto superior à direita de lado. Ficarem por Pilsner, como eles falam, né? Pilsner, como a gente vai falar, vocês vão descobrir que é uma cidade na República Tcheca, que é basicamente de onde surge a tal da cerveja que a gente acaba chamando de Pilsen. Pilsen são coisas distintas. Lager é a família, Pilsen é um estilo de cerveja de baixa fermentação. E se tu falar no resto do mundo, isso está muito claro.
vocês vão ver que, por exemplo, a Heineken se chama de Lager, a Stella se chama de Lager, a Beck's e por aí vai. A Bud, tá tudo certo. Eles vão dizer, né, sou uma cerveja Lager. Mas no mundo do Brasil a coisa é um pouquinho diferente. Vocês lembram da a Kaiser, eu tenho certeza que dizia isso. Kaiser Pilsen. E se vocês forem olhar, embora elas não digam isso claramente no rótulo, como por exemplo marca, a Brahma dizia que era Brahma Chopp, né? Que é uma coisa que a gente já vai falar sobre. Mas e por aí vai. A escola não dizia, a escola acho que dizia que era Pilsen também, por aí vai. O que eu quero dizer, na realidade, é que elas dizendo ou não, assim como marca, né, que é a Kaiser Pilsen, elas são consideradas Pilsen no Brasil. E o que era o estilo Pilsen? O que era o estilo Pilsen lá na República Tcheca, copiado depois na Alemanha, ou inspirado, né? Era uma cerveja por malte, 100% cevada. O que a gente fez no Brasil, a gente entendeu que a nossa cerveja básica chamava-se Pilsen. E aí a gente faz uma confusão tremenda. Portanto, legalmente não está errado que essas cervejas digam que são Pilsen, mas entendam que elas não têm nada a ver. Nunca se usou milho na República Tcheca para uma cerveja do estilo Pilsen, tá? Ou Pilsen, como a gente diz. Então, só tenho bem claro isso. O correto que a gente deveria usar era Lager. A cerveja, as cervejarias ditas menores, aí se vocês forem ver, Tupiniquim tem, de qual que eu comprei esses dias? A própria Salva aqui do Rio Grande do Sul tem. Outra que tem, dessas maiorzinhas. Enfim, vocês vão ver que elas começam a aparecer com algumas cervejas, a província. Elas começam a aparecer com a cerveja que seria a Pilsen chamada de Lager. Tá? Tenham claro isso, porque vocês talvez tenham que argumentar com o cliente de você lá no bar, para tentar explicar para ele, olha, na verdade o que a gente tem Pilsen é um estilo que, enfim, tem de alguma forma regras próprias que não é o caso das nossas cervejas. E como é que a gente deveria chamar as nossas cervejas se elas não são cervejas Pilsen? E elas dizem Pilsen. A resposta tem a ver com o norte, só vou dizer isso. American Lager, que é a que está ali do lado. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho para vocês aqui. Não posso usar assim. Mas ela seria aqui uma American Lager, ela não seria a Pilsen. Basicamente por quê? Porque a American Lager, que é dividida... Vale dizer, gente, esses mapinhas a gente encontra primeiro porque dá um trabalho tremendo, eu não saberia nem fazer um negócio desse. Então, não tenho que eu uso o que alguém botou na internet. E eles não são tão completos, tá? Onde é que a gente encontra o completão de estilo de cerveja? Eu acho que eu deixei para vocês uma cópia do BJCP. Eu tiro, enfim, para não dar confusão, mas chama-se, deixa eu só deixar o site aqui para vocês. A fonte mundial sobre isso, sobre estilos de cerveja, está no que a gente chama de BJCP. Beer Judge Certification Program. Basicamente é uma entidade internacional que disciplina o que é cerveja, o que é o estilo tal, quais são os limites, como é que é sensorialmente essa cerveja, quais são os ingredientes e tudo mais. Vocês vão dizer, tá, mas o nome, se a gente traduzir aí no inglês, ela não diz isso. Ela diz que é uma entidade que faz aí a certificação de juízes de cerveja. Por isso eles são os caras que dizem que é assim esse estilo. Para eu poder certificar um juiz, eu preciso dizer para ele, olha, você sabe estilo, sabe que é Viena Lager? Viena Lager é feito disso, é feito daquilo, tem essas características. O que estiver fora disso, você precisa entender que ela está inadequada. Por isso que o BJCP é a grande fonte sobre esse assunto. Se vocês forem ver, deixa eu até trocar um pouquinho de guia aqui, só para vocês verem o site. Vocês vão ver que ele é todo em inglês, né?
mas alguns cervejeiros brasileiros já fizeram a tradução dele e tem o BJCP em português. Alguns, às vezes, às vezes tem alguma truncadinha no inglês, mas sim, funciona bem. Tá? Eu acho que eu deixei para vocês ainda no material. Eventualmente eu tirei para não ter assim, reclamações de ser muita coisa, mas eu acho que ele é importante. Vocês não precisam ler, né? Vocês sabem que ele está lá e que vocês podem consultar ele. E ele é bem chato, inclusive, porque ele tem a vírgula da vírgula, né? Olha, até porque esses estilos hoje, cada vez mais a gente vai ter mais ramificação. Porque antigamente tu dizia, olha, tem American Lager, beleza. Tem, vamos botar, Viena Lager, bom. Aí hoje tu resolve mudar um pouquinho a Viena e tu acaba criando um estilo. E aí tu manda para o BJCP lá a proposição de estilo, diz no que ela se diferencia. E aí isso vai fazer com que a gente cada vez tenha o BJCP um pouquinho maior, e que os juízes tenham cada vez mais trabalho, eles têm que conhecer todas elas, ideias de como é que funciona, né, de quais são as características sensoriais, o que elas têm que ser feitas e por aí vai. Antes que eu me esqueça, eu vou anotar aqui uma palavrinha que eu não posso esquecer de falar para vocês depois, que eu vou acabar esquecendo. Desculpe, não fiz alguma bobagem aqui na minha tela. Tomara que não tenha saído, eu botei tela cheia aqui. Como é que a gente está até aqui, gente? Então vejam que esse assunto pode ser bem complexo. Eu não quero, e como eu disse para vocês, eu teria que ter um ano aqui para ficar falando de estilo por estilo. Eu mesmo não conheço outros, não tem problema nenhum ter isso. Mas é uma coisa que na prática vocês vão aprender muito melhor. Né? Quem for trabalhar em cervejaria consegue provar isso aí cotidianamente. E provar uma vez não te faz aí um conhecedor. Né? Vocês acabam provando, e felizmente essas cervejarias que vendem cerveja de escala menor, né, artesanais, tem muita mudança. Então, essa semana eles estão com uma Amber Lager de tal empresa, na próxima eles trocaram por uma Dunkel de outra empresa, daí na outra eles estão com outra Dunkel, só que também de outra empresa, e por aí vai. E eu acho que isso é bem importante para vocês. Isso é uma conversa que às vezes nem sempre é fácil de fazer. As pessoas acham que é meio que desculpa, ou coisa assim, né? Mas desse ponto de vista só se aprende bebendo, tá? Só se aprende bebendo. Só se aprende, e bebendo não é tomando porra, só se aprende experimentando. Não tem muito o que fazer. E também aproveito para dizer que os cachorros não concordam com isso, só um pouquinho. Pronto. Daqui a pouco o gato aparece. Né? Ele já apareceu de manhã, eu já fiz quer ver que tava não dormiu em casa, ele resolveu ficar fazendo bobagem na rua, chegou todo arranhado, e daí agora ele vai querer toda a atenção que ele não teve de noite. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês aqui, que eu converso que eu parei no ponto aqui, que barulho é uma coisa que me perturba, assim, eu me perdi aqui, eu não lembro o que eu estava dizendo para vocês, eu acho que era que vocês tinham que provar algumas coisas diferentes, né? E realmente é isso aí, tá? Vocês não vão... Ah, sim, lembrei do ponto exato que eu parei. E uma coisa que, enfim, não é bem remediar, né, o que eu vou dizer, mas também na escola a gente não tem todos esses estilos, tá? E eu acho que nunca vai ter. Já tentei, isso é complicado, e, enfim. Então, isso aí, no fim das contas, vai ser da vida prática aí. Teve um tempo que a gente tinha um ex-aluno que tinha a cervejaria ali, a cervejaria ainda existe, só não tem mais o bar, né, que era a Coisa Linda, que era ali em Correios mesmo, a gente ia lá e tinha uma boa relação, então a gente provava coisas diferentes, eu acho que a gente deve uma única vez ter pago, inclusive, para isso ele sempre fazia de boa vontade ali, a gente provava, claro que não tomava um copão, né, cada um provava um pouquinho, e a gente provava várias coisas diferentes. E na época que tinha visita para a cervejaria também não era tão melhor, porque às vezes nem sempre as cervejarias tinham tantas cervejas. Principalmente porque aí
8 anos atrás, cada cervejaria produzia menos estilos, né? Que é um assunto interessante. Vale a pena aproveitar essa linha de pensamento para dizer uma coisa que é engraçada no Brasil. Quando vocês começarem a ver, e onde vocês talvez já façam isso, mais sobre cerveja, vocês vão ver que tem algumas polêmicas e algumas especificidades do Brasil. Por exemplo, o fato de cada cervejaria no Brasil produzir N estilos de cerveja. No mundo, a Anchor, por exemplo, nos Estados Unidos, faz basicamente cervejas de alta fermentação. A outra faz um estilo, ou 2 ou 3 estilos. A outra faz basicamente mais 2 ou 3. E as cervejarias são muito específicas. De uma forma até boa, elas não disputam entre si, né? Pelo mesmo estilo. Mas no Brasil a gente não tem isso. As cervejarias fazem tudo, e todas fazem tudo. E aí se tem alguma crítica, que até procede, de que quem faz tudo não faz nada exatamente bem, né? E aí a gente vai ver realmente, tem muitas cervejarias que são muito boas aí em cervejas mais amargas, e você vai ver que a cerveja mais leve deles é até nítido de perceber, né? Basicamente está ali para conseguir satisfazer esse público. Talvez aí, por exemplo, o marido, a esposa, o filho de quem vai junto, com quem gosta da cerveja amarga e não tem o que tomar. Que é importante para vocês pensarem enquanto gestores de bar. Né? Se vocês forem gestores, vocês têm que pensar que vocês vão ter que ter um pouquinho para cada pessoa. Né? Uma coisa é um bar de vinhos. Né? Um bar de vinhos, talvez vocês vão precisar ter alguma outra coisa que não seja vinho, que a gente não toma vinho. Mas vamos lá. Então, família Lager tem alguns estilos importantes. Aqui para nossa realidade, Pilsen é um estilo importante, embora isso seja uma certa cabeçada nossa. A nossa Pilsen, na verdade, é uma American Lager. A American Lager, quando eu falei do BJCP, eu lembrava basicamente do seguinte: no BJCP a gente vai ter duas categorias de American Lager. Elas chamam American Standard Lager e American Premium Lager. Vou pôr aqui para vocês. O que será que elas se diferenciam? É quase comercial, tá? É basicamente comercial, claro que elas têm diferenças nos ingredientes e na elaboração. Mas American Standard, vamos usar um exemplo, Budweiser, tá? São permitido o uso de cereais e são cervejas mais... As premium são mais, normalmente tem mais malte e são mais diferenciadas. Heineken, Stella Artois, por aí vai. Então a nossa cerveja, e com isso eu esclareço ali o que deveria se chamar, a nossa cerveja deveria chamar-se, essas que a gente chama de Pilsen, tipo Skol, Brahma, deveria chamar-se American Standard Lager. Outra coisa interessante, o nome já diz, né? A cerveja simples, a padrão, né? A lager padrão. O estilo americano de lager padrão. Outra coisa que é interessante a gente falar, fazendo esse paralelo do Brasil e mundo, é que eu falei numa palavrinha antes de 5 letras. Eu disse, não, depois a gente fala disso aí. O que é chopp? Me ajudem aqui, por favor, a conseguir enxergar. Nem eu, porque não tem, tá? Não existe. Isso é uma coisa bem interessante. É outra coisa bem clara. Eu acho que a primeira grande confusão que a gente tem é dizer que Pilsen é o que não é, né? Dizer que a cerveja Lager Standard aí, com outros cereais é Pilsen, não é. E dizer que chopp
segundo a nossa legislação, é a cerveja não pasteurizada. Isso, a Bárbara acabou, na hora que eu ia falar, saiu, pronto, a Karina também. É isso aí, tá? Chopp é cerveja não pasteurizada. Aí como é que chama no resto do mundo? Cerveja. Alguns chamam de cerveja de barril, outros chamam de cerveja de torneira, por aí vai, cerveja. Eles não fazem essa distinção. Agora, o que eu queria dizer? Pasteurizar faz diferença na cerveja? O que vocês acham? Faz, tira uma boa parte do frescor, tá? Só é importante a gente dizer, a gente entrando um pouquinho aqui em tecnologia de alimentos, tá? Pasteurizar é uma coisa que as pessoas entendem meio mal. Elas confundem, não sei se vocês já ouviram falar assim, fulano tem uma fala pasteurizada, né? Uma fala padronizada, mas pasteurizar não é padronizar, tá? Pelo amor de Deus, tirem essa estupidez que as pessoas falam assim, padronizar. Desculpa, pasteurizar é, na verdade, reduzir carga microbiológica, sendo mais exato, por ação de algum agente, inclusive do calor, que é o caso na cerveja. O que tu faz? Pasteuriza ela para que ela dure mais. Na maior parte das vezes, elas são pasteurizadas depois de envasada, tá? Diz um colega meu, esse colega de muitos anos, que inclusive a Kaiser ele conheceu. Eu fui na fábrica da Kaiser aqui em Gravataí, mas ele uma vez foi na Kaiser lá em Ponta Grossa e provou. A Karina vai se identificar aí, né? O Locos, que ele provou a Kaiser antes de pasteurizar e depois que elas eram muito diferentes. Eu acredito que se vocês tomarem, e aí é uma coisa, aí o que eu vou dizer agora é um pouco de especulação, né? Em tese, o chopp da Brahma é a mesma Brahma não pasteurizada, eu duvido disso. Mas mesmo que fosse, eles têm uma diferença enorme, tu percebe muito mais frescor no chopp. E olha que o chopp da Brahma é uma... Desculpem para quem acha bom, ele é gostosinho, é refrescante, mas ele não tem nada de muito especial. Agora, certamente aquele frescor cairia com a pasteurização. Tá? Vai acabar tendo alguma oxidação, é por nada que acaba sendo um pouquinho mais amarelo, acaba tendo um aroma menos fresco, basicamente porque fez pasteurização. Tá, e qual seria a alternativa de pasteurizar? Conservar em geladeira. Aí vocês imaginem sair a Brahma lá de Lages num caminhão refrigerado para distribuir no estado inteiro de Santa Catarina, e aí quem recebe vai ter que deixar pasteurizado, vai ter que deixar pasteurizado, vai ter que deixar refrigerado, e por aí vai. Isso é impossível, tá? Isso é inviável do ponto de vista de logística. Tá? E aí faz com que a gente tenha cerveja pasteurizada. Agora, é bem não pasteurizar, assim, embora realmente vai tirar algumas características, nas cervejas amargas, tende a deixá-las mais amargas e um pouco menos aromáticas também. Se vocês tomarem essas IPAs americanas que chegam aqui pra gente, tipo Brooklyn, como é que é aquela outra? Eu sempre confundo com a vodka. Droga. Goose Island. Vocês vão ver que elas têm algumas diferenças do que a gente tem. Vamos lá, um pouco de estilo, né? Eles são americanos, mas a gente vai ver que ela tem. Aí aumenta a doçura, tá? Ela fica um pouquinho mais amarga e um pouco mais doce, um pouquinho menos aromática. Vocês vê quando toma uma fresca, uma IPA fresca produzida no Brasil, elas têm diferença. É bem comum que as IPAs americanas não é característico do estilo, mas a pasteurização faz com que ela fique um pouquinho mais adocicada. Sim, olha só, a Bárbara perguntou assim, tá, se eu mesmo que eu tivesse uma cerveja pasteurizada e refrigerada o tempo inteiro, tem a mesma duração que uma cerveja pasteurizada? Não. Não tem, né? Porque quando tu refrigera, eu acho que vocês estão ainda vendo higiene e manipulação, né? Já tá, mas provavelmente vocês escutaram alguma coisa assim, né? O que a gente faz quando põe as coisas na geladeira ou em temperatura mais baixa é frear reações, não é dizer não vai acontecer, só tá diminuindo a velocidade delas, e é isso que acontece, né? Então, quando tu tem uma cerveja não pasteurizada, tu ainda tem possibilidade de que ela acabe se desvirtuando.
ela não vai matar ninguém, é importante dizer isso, tá? Ela não vai matar ninguém, mas ela pode não ficar boa. Ela pode desenvolver aromas muito desagradáveis, por aí vai. Então, por isso que a gente vai ter a cerveja não pasteurizada, sempre gelada. E é por isso que a Karina disse aqui, né, que realmente, abrir um barril de cerveja, a validade dele vai lá para baixo. E como é que eu lido? É importante só um detalhe de prática aqui. Como é que você, gerente de um bar, lida com isso? Aí vocês vão começar a perceber que esses bares de cerveja, todos eles, não é à toa que eles têm um paredão, assim, câmara fria. E a cerveja o tempo inteiro em baixa temperatura. E aí, desse jeito, tu consegue ir manejando mais. Tu consegue, por exemplo, abrir um barril maior, usar metade e trocar para outro, porque tu quer variar aí, é importante ter variação, o teu cliente vai lá e quer outra. E aí eles conseguem manter a cerveja por mais tempo bem conservada, tá? Mas se vocês verem esses bares que recebem chopp da Brahma aí, o barril não está refrigerado e aí 2, 3 dias e deu para bola. Acaba completamente com a característica. Uma vez eu fui em Petrolina, né, fui numa churrascaria, disse, vou tomar um chopp. Não deu outra, né? Esse negócio não tá bom. Aí faz uns dias que tá, não dá. Ou que tem ele em baixa temperatura, em refrigeração o tempo inteiro, ou vai se perder. Efetivamente é isso. Tá claro para vocês, então, de que chopp só existe no Brasil. A única parte que eu acho legal de a gente usar a palavra chopp no Brasil é que a gente já começou a saber, a gente não sabia disso antigamente. A gente achava que era chopp era uma coisa e cerveja era outra. Mas a gente tem clareza de que chopp é uma cerveja que está mais fresca. Do Brasil nem sempre isso acontece. Inclusive as cervejas de barril que eles vendem, vamos pensar ali uma marca comum, Amstel. A Amstel na Europa não é pasteurizado. No barril é pasteurizado. Aí tem só a única diferença é que elas vai estar na torneira. Tá? Essa é a única coisa que eu acho que a gente leva vantagem de separar chopp de cerveja. E não é errado dizer que chopp é uma cerveja. Às vezes a gente vai no bar, né, pede aquela cerveja, daí o garçom te corrige, né, um chopp, né, você olha pra cara dele assim, né, dá aquele sorriso e diz, né, só pensa, né, seu burro, mas fiquem em paz aí, não precisam se revoltar por isso, não. Ainda falando sobre o mundo e o Brasil, né, o mundo e o mundo do Brasil, como eu gosto de dizer, porque o Brasil em si já é um mundo, né, bem vasto, inclusive, às vezes meio exótico, vale ser. Outra coisa que é importante, tem algum estilo brasileiro registrado no BJCP? O que vocês acham? Tem? Não tem? Eu acho que deve ter. Quando Pra você quem acha diz que que deve ter? só, Pode falar, Karine. quando você diz que só tem chopp no Brasil, você quer dizer que não, que eles só pasteurizam fora, não deixam sem pasteurizar? Não, o que eles não distinguem. Que é a parte que eu acho ruim, Ah, né? Porque quando a gente só. quando fala que é chopp, é cerveja não pasteurizada. Mas no resto do mundo essa Ah, distinção não entendi. existe. Ah, só a expressão. Ah, tá. Entendi. Para quem acha que tem algum estilo brasileiro no BJCP, há quantos anos? 10 anos, 20 anos? Deve ter 3 ou 4 anos, tá? Que a gente entrou com um negócio que chama-se, que eu não faço questão de dizer neste momento, para que vocês leiam e façam uma Catarina Sauer. Tá? Em resumo, quem botou o Brasil no BJCP em termos de estilo foi Santa Catarina. E aí, quando a gente pega essas cervejas que são vendidas aí nos bares, que as cervejarias têm, inclusive, engarrafadas, que elas são ácidas, claramente ácidas, e que elas têm fruta, a gente está falando deste estilo.
Ah, ó, o Daniel entrou 1 hora mais cedo no horário do ar. É importante lembrar. Só que hoje de manhã eu estava pensando nisso, fazer um parêntese aqui, né? Para quem tem um pouquinho, para quem tem mais experiência em juventude, vai lembrar que antigamente, 80 e começo dos 80, eu nem existia ainda. No começo dos 80, a Band dizia, né, que era imagem do espaço porque eles tinham transmissão de satélite. Aí a Band botava, às vezes, de um modo, logo que começou a fazer isso de um modo totalmente sem sentido, às vezes, link lá com a Bahia, né? O cara estava em São Paulo, né? Por quê? Porque era muito raro fazer isso. Né? A gente consegue, de um jeito ridículo, aqui, conversar com as pessoas que estão em todo mundo. Então, imagina a cara do cara que, sei lá, como é que chama? Do Saad lá, pensando que naquela época ele tem que ter gastado milhões para fazer isso. Hoje o cara entra aqui e fala, enfim. Sim, com uma qualidade talvez até melhor de voz. Mas enfim. Quando eu acho que a gente já chegou no limite, a gente não chegou, né? Daqui a pouco a gente vai ter meios muito mais moderninhos de conversar e tudo mais. Eu acho tão estranho isso, porque há anos atrás a gente jamais imaginaria que isso aqui era possível. Os caras bons sabiam. Pegar umas frases aí dos caras que pensavam no futuro, eles diziam, olha, no futuro a gente vai ter... Os Jetson já sabiam, né? Os Jetson já usavam lá o celular, conversavam por chamada de vídeo. Mas voltando ao que a gente estava dizendo aqui, tá falando sobre a Catarina Salles. Então, eu vou deixar para falar dele quando a gente chegar aqui no estilo respectivo, mas é um estilo de cerveja que entrou no BJCP. E aí eu falo da polêmica que tem, inclusive, no próprio Brasil, sobre ela ser um estilo e tudo mais. Eu não pretendo, a gente, ficar muito, como eu disse para vocês, em cima de estilos, porque a gente vai acabar sendo só teórico e não vai resolver muito a nossa vida. Mas é importante que a gente conheça... Opa, deixa eu já dizer certo. Que a gente conheça alguns. Então, assim, voltando ali, né? As duas famílias, Ale e Lager, né? Alta e baixa fermentação. Na nossa realidade aqui, o que a gente mais tem é uma coisa que a gente chama errado de Pilsen, né? Porque é, na verdade, uma American Standard Lager. Dentro das American Standard, tem desde aquelas cervejas light, tá chegando aquela Michelob no Brasil, que é basicamente isso. Tinha aí Bud Light. Quem aí é mais experiente vai lembrar que existia a Brahma Light há uns 15, 20 anos. Por aí vai, eram cervejas, enfim, com menos, elas acabam tendo menos calorias porque elas têm bem menos extrato de malte. Em outras palavras, elas têm bem mais água. E essa, inclusive, a conceituação delas na lei, né? Elas são cervejas com mais água, ponto. Né? Por isso elas vão tendo menos álcool e menos calorias. Mas a gente, além da cerveja comum do mercado, a gente quase não faz American Lager em escala artesanal. Agora, os estilos mais importantes que a gente tem, a Pilsner, efetivamente, como a que tem fora, né? Não a que a gente tem aqui. Se vocês pegarem a Eisenbahn Pilsen, ou ao menos era, né? Ela andou aí mudando por questões de escala, mas ela era um exemplo bem claro de uma Pilsen bem feitinha. Ao menos quando era feira em Blumenau. Agora nem sempre. O que a gente faz também de cerveja artesanal parecida com Pilsen é a German Lager, que é muito semelhante a Pilsen, na verdade. São estilos muito próximos, na realidade, em função das matérias-primas que são usadas. Aí cada um vai ter ali algumas variações de possibilidades de ingredientes que vai fazendo com que ele se diferencie. Muitas vezes eles se diferenciam não tanto assim pela característica geral, mas porque essa aqui tem que usar mais determinado tipo de malte, aquela tem que usar menos, por aí vai. Então tem diversos estilos claros de lager que são muito parecidos. Eu diria assim que a maior parte por exemplo, uma German Pilsner e uma Bohemian Pilsner são muito parecidas. Tem diferenças muito pequenas e efetivamente bem categóricas, aí, só para dizer que isso é isso e aquilo é aquilo. Depois tem algumas outras coisas que chamam a atenção no Brasil. A Dunkel,
E eu acho que me chama a atenção no Brasil adulto por causa da Eisenbahn, tá? Que a gente tinha, na realidade, há muitos anos atrás, sem ser essa Pilsen de mercado, era Bock. Para quem é um pouco mais antigo, lembra que existia Kaiser Bock. E que as pessoas tomavam como se fosse muito amargo, e nunca foi, né? Entendi isso. A Bock, na verdade, é uma tradução minha do estilo, tá? É uma Pilsen com um pouquinho de cor. E não é nem preta, a gente tem ideia que ela é preta, não, na verdade ela é vermelhinha. E não tem esse apelo de inverno no resto do mundo, não tem, tá? Tem para outras cervejas, Stout ou coisa assim, mas o apelo de inverno foi uma coisa que a Kaiser conseguiu emplacar. E a gente tomava, em tese, uma cerveja muito leve, avermelhadinha, como se fosse uma coisa assim, ou extremamente de inverno, né? Extremamente que te aquecesse, vamos dizer assim. Mas é uma cerveja de baixo teor alcoólico e também não tem lá muita estrutura. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat. Acho que se quiser falar, pode falar. Só vou ler tua pergunta aqui para eu ver o que isso. Que a dupla, que bobagem, que a Brahma Duplo Malte, ela é realmente com mais cremosidade. Eu não tomei, tá? Eu às vezes não faço questão de comprar, porque alguém um dia vai comprar, mas como a gente não tá visitando ninguém, não fica sem tomar, não faço questão de comprar. Mas dizem que ela é bem boazinha. Dizem que ela é bem boazinha. Não sei se ela chega a parecer mais como uma cerveja artesanal, mas é importante a gente perceber que as grandes cervejarias caminharam, a gente pensa assim, tá, o que uma cerveja, o que a Tupiniquim é até meio grande, vamos pensar numa outra. O que a Kairos, em Floripa, lá no 14, assusta a Ambev? Um pouquinho, talvez. Não apenas a Kairos, mas quando tu juntar a Kairos com a Container não é nem de Blumenau, quando tu juntar com a Badenia, quando tu juntar e ver que esses caras estão comendo uma fatia do mercado que é importante e de consumidores, em tese, formadores de opinião, talvez valha a pena. Inclusive, se vocês verem as primeiras cervejarias artesanais, que acabaram sendo as maiores, Baden-Baden, Dado Bira em Porto Alegre, primeira microcervejaria do Brasil, 95. Baden-Baden, Eisenbahn, como é que chama lá em Vals, todas elas foram compradas. O que é um pouco ruim, tá? O que é um pouco ruim, porque quando tu aumentar a escala, tu vai ter que baixar preço para poder competir. Essa é uma parte boa, mais ou menos boa, porque isso aí faz com que o preço médio tenha que ir para baixo. Só que o preço médio, quando tu baixa um pouquinho a quantidade, é fácil de conseguir ter baixo. Se a cervejaria menor continuar com o padrão alto de qualidade, não vai dar conta. Vai perder as cervejarias. Então, nem sempre acho tão bom isso. É legal porque abre o mercado, porque baixa preço. Mas baixa preço, no fim das contas, o que está fazendo é, para as grandes empresas, um esforço pequeno, para as pequenas, um esforço enorme. Então, nem sempre isso é tão assim, de ajudar a aumentar a diversidade de cervejas que tem. Eu não vejo exatamente desse jeito. Acho importante para trazer visibilidade, mas acho que a longo prazo isso mais atrapalha do que ajuda. E as pequenas estão se juntando também, né? Se tu vê a Schornstein e mais umas outras, elas chamam-se hoje Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal. A Leuven também. Aí também tem alguma crítica, porque elas deixam de ser locais, né? Então, a Schornstein, que era feita lá me ajuda, Pomerode, né? Agora vai ser feita, já faz tempo que é feita em São Paulo. A engarrafada sempre foi feita em São Paulo. E a Leuven, que era de São Paulo, pode ser feita de Catarina e por aí vai. Tira um pouco de tipicidade, tira um pouco de ideia de artesanal. Mas talvez seja uma alternativa para conseguir baixar preço, porque daí eles começam a comprar, ao invés de para uma cervejaria, eles compram lá tampinha e garrafa para 4, 5, e o teu preço vai um pouco mais baixo, né? Provavelmente vai ser a possibilidade das cervejarias artesanais de escala maior, que eu nem acho que deveriam chamar artesanais, mas enfim, dar um jeito de competir com as empresas grandes que estão entrando nisso aí. E esse movimento foi bem claro, né? Se vocês forem ver ali, a Ambev
compra primeiro que diz que a Boêmia começa a aparecer com outras versões, né? Começa a aparecer com estilos que nunca teve. E a Boêmia sempre teve um apelo de cerveja menor, embora há muitos anos que ela tem uma escala imensa. Daí tu vai ver, a Kirin já estava comprando Baden-Baden, já estava comprando Eisenberg. O caminho começa a parecer ser esse, né? E para os caras que vendem essas empresas, super vale a pena. Tu vende e faz outra depois, e com o dinheiro que tu pegou. Acaba sendo um negócio bom para os dois. Né? O cara pega um baita de um dinheiro, que já vende a marca bem estabelecida, com apelo de menor, com uma empresa menor. Se ele quiser, ele faz outra depois. E a empresa maior já recebe uma estrada feita ali, né? Não vai precisar tentar emplacar a marca e tudo mais. Mas eu alerto nisso aí. Tem dois lados. Tem o lado de popularizar a cerveja artesanal e baixa custo, de uma forma positiva para o consumidor e de uma forma negativa para os pequenos produtores. E essa forma positiva para os consumidores ela é um pouco relativa, né? Porque daí quando tu vai ver, tu vai tomar cervejas de estilos que não são tão característicos, exatamente por baixar custo, tem que dar algumas adaptadas aí. Mas enfim. Deixa eu só. E outra coisa que a Ambev fez claramente, né, além de lançar cervejas com apelo artesanal, ela começa a fazer com que suas grandes marcas apareçam com versões para tentar emplacar. E foi assim que apareceu a Skol Hops, né? Nada mais queria dizer do que Skol Lúpulos. A tradução literal era essa aí. Eu gostei desse Skol Hops, tá? Sinceramente, achei que ela tinha um bom preço e tinha uma característica de lúpulo que era fraca, mas que era, enfim, como se fosse aí uma Hop Lager, que é uma lager lupulada, com preço baixíssimo. Por que não emplacou? Provavelmente porque a gente não gosta de amargor. Talvez a gente goste daquele amargor, assim, de alguns maltes um pouco mais estruturados, como uma branca, mas a gente não gosta de cerveja amarga, né? Tirando os conhecedores. Não. Mas eu me impressionei, assim, porque eu tinha achado esse copo bem possível de beber, assim. E às vezes a gente encontrava ela naquelas festas do submundo, assim, numa quantidade possível. A gente achava a cerveja para tomar, ao invés de ficar tomando a Skol muito ruim. Mas acabou a Skol. E aí, Maria Aparecida, eu entendo que sim, que hoje tá difícil. A Brahma do Malte também caminhou nesse sentido, né? Proporcionar uma cerveja com um apelo mais diferenciado. Não vou dizer que é artesanal, mas mais diferenciado. Se vocês forem ver, a própria Ambev passou a se chamar Cervejaria Ambev, né? A Ambev nunca teve essa cara de cervejaria, né? Eles tentaram passar um verniz ali de, nossa, somos também cervejaria, inclusive. E acho que, do meu ponto de vista, o movimento é isso. Qual que é a diferença entre a Brahma Extra e a Brahma do Malte? A duplo malte, enfim, diz que usa 2 maltes, e eu acredito, não tenho problema em não acreditar nisso, mas o que eu quero dizer é que ter 2 maltes não quer dizer nada, porque você pode ter com 10, com 20, mas um artesanal aí costuma partir no mínimo uns 3 ou 4 maltes, que aí ele vai dosando ali, ó, esse para dar um pouco mais de espuma, esse para dar mais estrutura, usa esse de base em quantidade maior, né, porque barateia e faz uma base, digamos que mais neutra, e vai usando outros para trazer, ó, esse eu quero trazer cor, esse aqui eu quero para trazer espuma, esse aqui dá um dulçor interessante. Vai. A realidade é que 2 maltes não quer dizer nada. E, bom, vamos lá. Por isso que o departamento de marketing das grandes empresas é um dos departamentos mais caros e que mais trazem lucro, né? Porque os caras são bons em olhar e pô, isso aqui que eu faço com 2 maltes. Nossa, parece que eu faço uma revolução. Realmente as cervejas básicas são feitas com um só malte. Tem sim que é um duplo malte, não é nada tão espetacular. E super empaca, né? Super empaca. Tanto que eles estão vendendo relativamente bem. Aí, por que a Skol Hops não vendeu? Bom, aí, do meu ponto de vista, foi porque as pessoas não querem coisas amargas. Quando tu mexeu em malte e fez uma graça, talvez tu consiga.
E a cerveja sem glúten, a Stella sem glúten, eu tô curioso para provar, mas eu não tenho boas experiências com cerveja sem glúten. Elas são basicamente feitas de cereais também, né? Só que elas acabam usando algum tratamento enzimático para quebrar o glúten. E não sei o que acontece nisso aí, que o sabor costuma não ser bom. Tá? Eu tomei umas tantas sem glúten. Tinha uma época que eu ia bastante a uma amiga minha em Balneário que estava com intolerância ao glúten e era difícil achar uma boa. Eu acho que a única que eu gostei até hoje é a Estreia Dan, acho que chama. Estreia Dan? Não, não lembro. Aura Dan, que é a cerveja da Dan lá de Barcelona. Aura Dan? Não, Estreia Daura. Acho que é isso. Antes de eu ficar chutando, é mais fácil eu pegar uma guia aqui e procurar, né? Eu acho que é Estreia Daura. Olha, ainda procurei errado. As todas. Isso. Não, era Daura Dan, eu tava correto. Daura Dan. A única que eu achei que tem cara de cerveja, tá? A Stella eu não provei, tô curioso até para provar, capaz de eu comprar. E eu não provei a Heineken Zero ainda. Eu tenho uma baita curiosidade pela Heineken Zero, mas não faço a menor questão de tomar. Enfim, mas realmente tenho curiosidade. Uma dessa eu vou comprar. Querem perguntar alguma coisa a mais, gente? Veja que esse assunto rende, né? Por isso que ele tem ali 2 aulas e meia, alguma coisa assim, porque para os outros fermentados é um pouco mais fácil. A gente não vai entrar, eles não têm tanta multiplicidade, eles não têm tantos estilos e eles não têm tantos detalhes que são importantes para vocês na ponta, né? Lá vendendo. Então, por isso que a gente acaba. Eu tento até não ser tão pesado na parte de elaboração. É importante que vocês consigam entender algumas coisas, até para poder responder ali na prática, mas o que mais interessa aqui para a gente, acho que até mais curiosidades e dúvidas que a gente pode ter. Por exemplo, o que é Lager, o que é Pilsen, por que a Pilsen brasileira não devia ser chamada de Pilsen, por que milho na cerveja não necessariamente seja fraude e ruim, e por aí vai. Professor, e essa Viena que eu vi ali em cima não é muito comum aqui, né, no Brasil? E qual que é a diferença? Mais ou menos. Sabe que eu vejo a Viena com alguma frequência até. A questão toda da Viena, do meu ponto de vista, é que ela é uma das poucas lagers que emplaca como não sendo aquela lager leve. A Viena ela costuma ter maltes mais tostados, não é por nada que tem um malte que chama Viena, que é é um pouquinho mais escuro. A cor dela é mais escura, ela tem em si mais volume, e ela costuma ter uma característica de um pouco de biscoito. Você fala, no jargão cervejeiro, fala ali do aroma biscoitado, o aroma a cereais. Assim. Me agrada bastante. Porque às vezes, isso é importante vocês pensarem também, porque às vezes a gente acaba polarizando a cerveja entre leve e amarga. Entre lager qualquer, pode ser até uma pilsen artesanal boa, e IPA. E o mundo é um pouquinho maior que isso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Como é o caso da própria Dunkel, que é uma cerveja escura, né? Lager mais escura. A própria Bock, que é uma cerveja menos escura, mas com algumas características já de malte tostado. E eu particularmente adoro a Viena. Acho que a Viena é uma das poucas cervejas que ela é quase, um exagero que eu vou dizer, né? Mas ela é quase zero de amargor, não é a grande característica dela. Uma Viena muito amarga, fora do estilo, inclusive, e que tem muita coisa para contar. Ou seja, o mundo da cerveja não precisa polarizar entre as que são amargas e as outras. Tem bastante coisa para provar. E aqui das cervejas de baixa fermentação, o mais que eu acho que seria interessante a gente falar. A própria Helles, tá, gente? Vocês vão encontrar ela como Munich Helles, ou às vezes apenas como Munich. A própria Skin teve uma chamava Skin Munich, que era uma cerveja de baixa fermentação, mas um pouquinho diferenciada.
ela me lembra alguma coisa da Viena, com menos tosta e com menos volume. É uma cerveja que eu acho gostosa, por exemplo, e veja uma coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala das lagers, e a gente vai ver que a gente acaba podendo oferecer, inclusive para quem gosta de cerveja mais leve, a gente consegue oferecer coisas que não são amargas, mas que tem um diferencial. Vamos supor que tu tivesse lá 30 torneiras no bar, 20 que fosse. Tivesse Helles, tu tivesse Bock, tu tivesse uma German Pilsner, tu já tem 3 cervejas para oferecer para o cara que diz, olha, só me dá mais fraquinho. Que é uma pergunta bem, que é um pedido bem normal, tá? Na coisa linda assim. Eles tiveram a época lá, e depois ela mudou de nome. Exatamente porque isso estava um pouco fora de estilo. Foi uma decisão do Diego usar um nome que era menos comercial. Que estilo que eles chamavam? Eu não lembro. E era assim, ó. E era difícil, por quê? Porque quando tu bota um nome mais standard, as pessoas entendem. Quando tu não bota, tu tem que explicar. Mas era bem boa a cerveja. Que mais ia ver? Deixa eu ver aqui na guia das baixas fermentação. A Schwarzbier é interessante também, porque as cervejas de. Quando a gente fala para falar das de alta fermentação, vai ver que as cervejas escuras de alta fermentação, elas são bem pesadas, elas são bem carregadas de aromas, assim, cravo, especiarias, que às vezes a gente não está muito afim de tomar. A Schwarzbier não, ela é uma cerveja lager escura. Não tem esse peso tanto de aroma, não tem uma doçura que tem, em função de ter mais álcool nas de alta fermentação, normalmente. Acaba sendo um estilo interessante. Doppelbock costuma ser um pouquinho mais doce, tá? Por isso ela chama Doppel, né? Tem a mesma lógica das tripel lá, né? Tem mais extrato, ou seja, vai ter mais álcool, vai ter um pouco mais de doçura. E das de baixa fermentação, eu acredito que era é isso aí que eu gostaria de falar. E já admito para vocês de antemão que é muito menos do que o que a gente tem para falar nas de alta fermentação. Vocês vão ver aqui, até pelo número de raminhos que tem aqui da categoria principal e de raminhos que tem nos demais, vocês vão ver que aquilo que a gente conversou no começo, de que no Brasil a gente tem muito da mesma família, é uma verdade. É de fato uma verdade. As cervejas de alta fermentação tem muito mais uma diversidade, tem muito mais estilos e tudo mais. Como é que a gente está até aqui? Só para não sobrecarregar, assim. Juscelio, a, assim, com relação à cor da cerveja, tem mais a ver com né, de ser mais claro, mais escura, tem mais a ver com a fermentação ou tem mais a ver com a torra do Não, malte? quando a gente falar mais adiante ali da elaboração, acredito que a gente comece e termine hoje, vamos ver como é que vai ter. Mas não vale a pena, assim, já que esse semestre está um pouquinho, imagina, não vai embuchar tanto assunto, mas acredito que a gente consiga ver sim. É malte. Ou uma exceção, mouse beer, por exemplo, é caramelo. E tá tudo certo, é permitido, mas a cor basicamente é a quantidade de malte e grau de tostagem. Mas sim, antes que eu esqueça, é legal dizer isso. Vejam que, tá, mas na avaliação tu vai perguntar isso? Pô, e a pergunta é bem simples, tá? A pergunta é, vou chutar aqui um estilo que provavelmente não vai ter porque não é tão usado. Vamos ver. Robust Porter, que estilo, que família é a Robust Porter? É uma alta fermentação. Robust Porter não é uma coisa comum para nossa vida. Mas vamos lembrar que ela é uma Porter. Por aí já mataria isso aí. Por quê? Porque eu preciso ter muito claro para vocês que uma Pale Ale é uma cerveja de alta fermentação, que uma Porter é de alta fermentação, que uma IPA é de alta fermentação. Isso é uma coisa que vocês precisam.
Não se preocupem, eu não vou dizer lá, fale sobre que tipo de malte pode ser usado na cerveja Barley Ale. Não vou fazer isso. Mas gostaria muito claro, assim, conseguir ter essa ideia. Isso é importante, para que vocês consigam tirar dúvidas, entendendo? E para que vocês percebam, sabendo que essa cerveja X é de alta fermentação, vocês percebam como elas têm algumas semelhanças. Não precisam estar iguais, mas eu estou dizendo que as duas grandes famílias definem muito do que são os estilos. Com as variantes de cada estilo. As variantes não é uma palavra boa nessa altura da vida, mas tudo bem. Com as variações de cada estilo. Tá? Normalmente tem uma listinha lá de... Estou quase entregando aqui, mas tem uma listinha lá. Provavelmente vai ter Pilsen nessa listinha. É uma coisa comum para você. Provavelmente vai ter IPA nessa listinha. Vai ter Stout. Stout é comum. Stout a gente faz no Brasil, que é uma das poucas de alta fermentação que a gente faz desde 1930, se eu não estou enganado, 30 e alguma coisa. Vou descobrir aqui. Era super interessante. Não, 1899, vejam só. Faz muito tempo que a gente tem. E eu acho que é a única cerveja de alta fermentação que a gente tem. Que a gente tem, assim, desde os primórdios. Tudo bem até aqui? Eu tenho coisas que eu tenho cuidado em não dizer para vocês fazerem, ou dizer para fazerem, mas façam isso, né? Façam adequadamente, não nesse momento. Mas é um bom negócio para estudar isso aqui, como para você juntar aí nos 5, 10, cada um compra um estilo e vai e prova. Mas, por favor, não façam isso agora, que a gente já não está nem em aula para não ser... Eu disse, ó, gente, vão lá, se juntem tudo, né? Vão no boteco tomar, não, vamos com calma. Inclusive, vou confessar, com uma saudade de fazer isso. Então, mas dá para ir botar mosca? Eu não quero com essa porcaria desse negócio. Vai fazer como era, não tenho a menor vontade de sair dessa coisa, não encosta, não sei o que. Eu ia vai encostar para tomar, você devia encostar nas pessoas, não para ficar ali, né? Parece que sai de perto. Mas vamos voltar. Outra coisa interessante, compra 2, 3 Skol a menos e compra uma diferente cada vez que vai no mercado. Mas eu não tomo Skol, só tomo artesanal, só tomo IPA. Tá? E por que um dia tu não troca ali uma IPA por uma Catarina Sour? Então é igual, tô dizendo que assim vocês vão aumentando o leque de cervejas que vocês conhecem. Tá? Eu vou dizer que por um bom tempo, de anos atrás, não tinha tanta diversidade assim, eu achava complicado falar desses assuntos porque eu mesmo não conhecia. Hoje a gente tem no Brasil praticamente tudo que é estilo químico. Bom, vamos mais um pouquinho então, e aí a gente termina essa parte de estilos, que é um pouco mais teórica, mas que eu acho que é importante, né, pelos motivos que eu disse já para vocês. E aí a gente encerra, ainda faz um intervalo. O que mais que a gente tem aqui, então, de alta fermentação? Primeiro, uma família muito maior, lembrando que aqui embaixo, nesse quadro aqui, não tem as de alta fermentação, tá? Vamos começar a falar delas, pode ser? Porque é talvez a coisa mais próxima ao que era uma cerveja antigamente. Um cara que o sujeito deixava um bacião de extrato de malte ali, que eles tendo malte, né, ou seja, cevada que já tinha sido germinada. Nem sempre só cevada, é bem comum nessas cervejas outros cereais. E é bem comum também o uso de outras frutas, muitas vezes adicionadas para tentar dar um start na fermentação. Mas para que precisava dar um start na fermentação? Bom, porque quando você pega um negócio que você aqueceu, que tem de micro-organismo, foi lá embaixo, e larga ali, nem sempre ele vai fermentar. E quando ele fermenta, o que ou quem fermenta? Também não sei, porque quando a fermentação... Já vi que kombucha é assim, tá? Vamos falar dela na hora de ver. Eu não sei o que fermentou ela. Eu deixei ali e veio.
que isso faz para a cerveja? Alguma incerteza, é um fato. A que eu fiz hoje não quer dizer que saiu igualzinha a que eu fiz ontem, mas te traz uma diversidade tremenda. E outra, quando tu não põe um micro-organismo, se é igualzinha que a pro vinho, a, a sucessão natural que tem ali é pecado capital lá do Paulinho da Viola, né? Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Eles vão ir, tem micro-organismo lá, vai vir. E quem for mais forte, mais adaptado ao meio, vai tomar. E vai ser o principal, né? Vai dominar. Mas o fato de ele dominar não quer dizer que outros não estejam trabalhando numa escala mais baixa. Então, é extremamente imprevisível. Só que era assim, quando tu não tinha nem levedura, nem sabia que era a levedura que fazia cerveja, o que tu fazia era deixar lá um bacião, um balde, sei lá eu o que era, um recipiente. Normalmente era em lugares ventilados e talvez era o que fazia com que movimentasse micro-organismos que caíam na cerveja e fazia a fermentação. Vocês já tomaram essas cervejas? O estilo mais clássico de cerveja de fermentação espontânea tem a Fruit Lambic, né, com fruta, e tem a Guiz também. Vocês já tomaram alguma delas? Recomendo, infelizmente elas chegam caras no Brasil. Quase não se fabrica cerveja de fermentação espontânea no Brasil. O Diego da Coisa Linda está fazendo várias, mas estão tão caras quanto as de fora. Se justifica ou não, eu não quero entrar aqui, mas eu acho que quem pode vender a 300, se vende a 200, está perdendo R$ 100. Eu acho que está certo em fazer isso. Não compro, porém. Porque, enfim, no par o meu orçamento está um pouquinho mais alto. Mas são cervejas muito boas, tá? Só que o que elas têm? Claro, elas muitas vezes se assemelham a mim. A gente precisa perceber que elas têm menos gás. Elas são ácidas, isso faz com que elas acabem sendo parecidas com vinho. Elas são extremamente ácidas, porque provavelmente tem alguma coisa de fermentação acética, tem alguma coisa de fermentação lática gerando ácido lático, e tem o próprio micro-organismo que está fazendo fermentação alcoólica que pode ter um metabolismo mais desviante, vamos dizer assim, para a acidez. E isso faz com que elas sejam, do meu ponto de vista, muito gostosas. E outra coisa interessante da fermentação espontânea, pergunta que eu faço para vocês: vocês acham que elas têm menos teor alcoólico? E por quê? Eu nunca me dei uma resposta sem ter um argumento. O que vocês acham? Falando de fermentação. Não sei por que ele fala disso, aquela coisa. Eu sei, por isso que eu falo. Nenhuma sugestão? Aquele emoji da lagriminha escorrendo ali. Por que tu acha que são mais, Karina? Eu acho que por conta da fermentação. Se a fermentação deve ser mais lenta também, né? Eu acho que acaba gerando mais álcool. Não sei, eu sempre quando eu penso em fermentação, eu associo com pão, porque eu faço pão com fermentação natural. Então ele é mais lento, ele é um processo diferente do pão com uma fermentação, com fermento industrializado, né? Com a levedura industrializada. Então eu sempre associo com isso. Acho que dá outra característica, até o pão fica mais com sabor diferente. Ele acaba gerando outros aspectos, né, do que o fermento, a levedura industrializada. Então eu acabo associando com a bebida isso também. Não sei se tem a ver, Prestem se é atenção. mais ou menos o mesmo processo. Não é bem isso, mas prestem atenção aqui na seguinte afirmativa: sabor diferente. Já chegamos lá. Antes eu quero perguntar para a Adriane por que ela acha que é menos alcoólico.
Então é uma cerveja que fica com um sabor especial, né? Vai ficar diferente das outras com a levedura industrializada, é isso? Uhum. Vai realçar, né, os sabores, talvez. Mas é por fazer a fermentação mais lenta também, né? Tá escutando a gente, Adriane? Seria o teu argumento por que eu acho que é menos alcoólico. Eu, eu acho, eu acho que ele é menos alcoólico justamente por causa da fermentação lenta, né? Porque eu penso na kombucha ali, que eu conheço um pouco mais, e você trabalhar isso de forma natural, você ameniza o álcool. Eu não tenho muito concretizado, mas eu acredito que seja menos álcool. Menos álcool, tá? Por quê? Lembra lá quando a gente diz, olha, que açúcar de 6 carbonos, né? Glicose, frutose, dá etanol mais gás carbônico, mas dá um monte de outras coisinhas que lá no ensino médio a gente não diz, mas que aqui a gente sabe que são muito importantes. Isso aí justifica duas grandes características dessas cervejas, que elas tenham muito, que elas tenham eu diria que um esplendor de aromas extremamente diferente em função da fermentação, e que elas tenham menos álcool, porque a levedura em si que está fazendo essa transformação, ela não é uma super levedura, ela está fazendo várias outras coisas, inclusive álcool, em maior quantidade do que todas as outras, mas ela está fazendo várias outras coisas. E outra, ela não é só ela está ali disputando com um monte de gente. E esse monte de gente está comendo açúcar também. E se não converter isso aí em álcool, vai reduzir o teor alcoólico. Então, as fermentações espontâneas, embora sejam cervejas bem complexas, e a gente tem essa ideia, é importante que a gente tente limpar até, que a cerveja mais complexa é mais alcoólica. Não é. Se eu aparecer com uma garrafa com 11% e uma com 3%, provavelmente a maior parte das pessoas, se eu disser assim, ó, tenta descobrir aí mais complexa, vai apontar para de 11. E várias vezes tem cervejas que são que tinha uma época no Brasil, eu nunca mais vi, graças a Deus eu nunca mais vi. Como é que chamava aquela marca? Não sei das quantas, Maximator. Tinha também a 8.6, que eu faço até hoje, que eram horrivelmente alcoólicas, e só o que elas tinham era álcool. Era basicamente uma cerveja básica, como se fosse uma lager qualquer, cheia de álcool. Álcool em si não quer te dizer que ela te traz complexidade. Traz doçura, tá? Quanto mais álcool tu tem, mais doçura tu vai ter. Mas como a Barley Wine, por exemplo, que tem teores alcoólicos altos, tem um quesinho doce. Por isso que as triples são adocicadas. Porque não é uma questão de açúcar, mas você tem álcool. Estranhamente é assim, né? Um whisky não tem nada de doce. Até pode ter por características da madeira, enfim. O whisky te queima a boca, mas está falando de 40%. A Skol a 5%, 4,7%, acho que 4,7%, enfim, não é isso que vai fazer diferença. Tu não sente ela nem doce nem queimando. Uma cerveja de 7%, dependendo do que mais ela tem, evidentemente, de 7% tu está sentindo ela adocicada. 8, 9, ela chega a ser, pro meu paladar, insuportavelmente adocicada. Eu não tô triple porque eu acho que elas são doces, aquilo me enjoa. E alcoólica, tu começa a tomar, aquilo vai te dando, eu não consigo. Mas enfim. Por isso que eu faço aquele prólogo lá inicial, a gente fala de fermentação. As características dessas, todas elas estão muito ligadas à fermentação, mas a dessa aqui, assim, ó, não tem outra fonte maior de características do que o fato de ser uma fermentação espontânea. Faz com que a gente tenha o teor gama de aromas absolutamente distintas. Eu, algumas vezes, acho que elas parecem mais vinho do que cerveja. Porque elas têm uma boa presença de acidez e tem menos teor alcoólico. O problema delas é que no Brasil são caríssimas. Tem umas bem conhecidas aqui. Vou tirar o cápsula aqui.
Tem uma que chama-se Faro, que é um rótulo preto, que é muito gostosa. Aí tu abre, ela parece uma garrafinha de espumante, ou daqueles Guaraná antigos. Tu abre, tu acha que vai saltar longe, não, tem pouquíssimo gás, quase nada de gás. Era fermentada aberta, então vocês imaginem quanto gás tu guardava aí. Então não é normal desse estilo que tem muito gás. A tal da Creek Boom, que é uma cerveja feita com... Boom assim, acho que com cereja, que é uma delícia também. E por aí vai. Recomendo fortemente. Só que a gente está falando de 375 ml, custam cento e poucos ou até mais. Extrapola um pouco o orçamento do brasileiro médio. Tranquilo até aqui, tipo. De alguma forma, Então são as não cervejas. vou falar aí, pode falar. São as cervejas que são embaladas, fechadas com rolha? Essas de fermentação espontânea? Quase sempre sim. Não tem nada que obrigue, mas quase sempre sim. Ah, tá. Porque uma dessa eu já tomei, então agora eu não sei, não lembro o nome. A Faro tem uma rolha, veja só, ela tem uma rolha por dentro e uma tampinha Corona por fora, e a Kick Boom eu sei que é rolha. Vocês... sim, e não vou falar do estilo ainda, mas talvez isso que traga essas características diferentes que façam a Marina tomar uma Catarina Sour e estranhar, e realmente ela é estranha para quem é acostumado a tomar como a gente era, né? Tomar essas cervejas mais normais. Mas logo falo da Catarina Sour. Vou ter uma via errada aqui, deixa eu seguir aqui. Eu estou tentando, na verdade, só para combinar com vocês estrategicamente, terminar essa parte de estilos, dar um intervalo e falar de elaboração de novo, para mais ou menos. Pode ser assim, né? A gente avança um pouquinho mais agora, para não cortar aqui e daí começar com um assuntinho pequeno e trocar de assunto, para mim acho que é mais confuso. Então tá. Seguindo aqui, a autofermentação, então, vai ser um universo grande. Uma coisa que é interessante de falar, alguns estilos de autofermentação reagiram à baixa fermentação, no sentido de fazer cervejas mais leves, cervejas mais comerciais. Quem aí já tomou Cream Ale? Inclusive não tem aqui. A Kairos tem uma que eu acho muito gostosa, mas que na verdade é uma versão de American Standard Ale, Lager, perdão, só que então é uma cerveja bem leve, claramente bem leve, mas ela não tem grandes características sensoriais, porque ela vai ter base de cereais e outros adjuntos, inclusive milho, pode ter sem problema nenhum, sem grande amargor, fermentado em baixa fermentação. Em outras palavras, se tu pegasse ali, que seria para fazer uma pilsen e usasse uma levedura de alta fermentação, tu estaria fazendo uma cream ale. É uma certa resposta a um... Não é bem uma resposta, mas é uma forma de tu ter uma cerveja de alta fermentação que se enquadre para essas pessoas que não gostam de cervejas muito estruturadas. Eu particularmente acho a da Kairos muito boa. Se eu não estou enganado, ela que chama Capital com K mesmo. Acho bem gostosa de tomar, mas a Cream Ale, tanto que normalmente ela tá um pouquinho mais barata ali, quando a gente vai ver ela, então ela tá quase no preço da Pilsen. Mas no geral as cervejas de alta fermentação têm mais estrutura, tá? E mais complexidade aromática. É da alta fermentação que isso. E aí eu tenho que recordar de novo aquela aula. Em outros semestres está nessa disciplina, nesse a gente fez lá em Introdução à Sommelier, falando de fermentações. E basicamente o fato de estar em uma temperatura alta traz maior complexidade aromática. Desvia o metabolismo aí para características diferenciadas e que claramente lembram, na maior parte, do cravo.
Cerveja de trigo é uma cerveja de alta fermentação. Não é uma cerveja de baixa, ela é até fácil de tomar, mas não é uma cerveja de alta fermentação. A característica dela, é claro que tem a interação da matéria-prima também, mas essa presença de cravo aí é muito clara da alta fermentação. É esperado que a alta fermentação te dê mais especiarias. Isso faz com que essas cervejas acabem tendo aí. Não estou dizendo que elas são iguais, estou dizendo que elas acabem tendo um certo mínimo de aromas que são parecidos e característicos da família em si. Tá? Deixa eu ver assim, as coisas que eu acho que valem a pena falar. Vamos dizer assim, o estilo mais básico de cerveja de alta fermentação é a Pale Ale, aqui de English, Pale Ale, tá? Vocês vão ver que se eu tivesse trocado, eu vou trocar rapidinho só para mostrar para vocês aqui, se eu tivesse usado outra fonte, tipo essa aqui, talvez ia ter outros nomes, tá? Esse aqui tá legal que ele fala de trigo, mas nem toda espontânea de trigo, enfim. Mas vocês vão ver que talvez ele diga outros estilos e por aí vai. Onde está isso aqui? Só para te deixar bem claro. Tem uma letrinha pequena que vocês não enxergaram nada, agora que eu reparei. Mas se eu aumentar, vai perder a resolução. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que isso é apenas um esquema aí demonstrativo e que o total disso aí está lá no BJCP. Tá? Chato pra caramba de ler, é cansativo. Eu já li inteirinho, assim, foi meio cansativo. Enfim, continuando aqui, gente, então, a alta fermentação no estilo mais básico que a gente tem, a English Pale Ale ou apenas Pale Ale. Para quem lembra, foi uma das primeiras cervejas diferenciadas que apareceu no mercado, quando a Eisenbahn fez aquela Eisenbahn verdinha, que chamava-se Pale Ale. Tá? A Pale Ale se baseava em não estar em um lugar frio e se baseava em uma cerveja fermentada em temperatura mais alta. Isso aí fazia com que ela tivesse essas características que ela tem. Se vocês tomarem uma Pale Ale, ela não é muito forçada em maltes, às vezes ela tem um pouquinho mais de malte escuro, mas ela não é extremamente forçada em malte. Ela costuma ser um pouco mais avermelhada, um amarelo mais queimado. É assim que a gente chamava, amarelo queimado? Acho que era, não sou péssimo para definir. E Gisler dela, né? A cerveja é uma ale pálida. E normalmente ela não é de extremo lúpulo, tá? Ela não é cheia de lúpulo. Aí tem uma confusão engraçada, que quando a gente fala de uma American Pale Ale, ou Narciso, a gente não está falando de uma American IPA, que é diferente. Começa pra caramba. Porque American Ale era o quê? Era
Acho que vocês voltaram a me escutar agora, é isso? Isso. Andava tão santo essa internet, esse semestre, andava funcionando tão bem assim que eu até não vou reclamar. Foi a primeira vez que caiu assim do nada. Eu vi que eu escrevi alguma coisa, eu não lembro o que era, e que não ficou como não enviado ali. Eu disse, ixi, acho que isso aí vai cair, não deu outro, caiu. Qual foi a última coisa que vocês viram que eu escrevi? Porque daí quando eu caio, ele apaga o chat para mim, que é uma burrice do Meet. APA, pronto. O que eu tinha escrito de APA? Já sei. Deixa eu projetar aqui de novo e eu já de onde eu já paro de onde eu parei, não, mas obviamente, né? Daí eu continuaria parado. Eu já continuo de onde eu parei. Ainda botei errado, já ponho certo aqui, peraí. Pronto. Uhum. O que eu estava dizendo era o seguinte, quando a gente tem, vamos pensar assim, o estilo mais básico de alta fermentação é a Pale Ale, tá? Um estilo inglês. Vocês lembram que aí tem que entrar um pouquinho lá de história, até mesmo de geografia, vocês lembram que os ingleses eram hábeis conquistadores, né? Não estou falando, parece que está falando de relações humanas, não era bem isso, né? Até inclui relações humanas, mas eles eram, enfim, um dos grandes desbravadores aí eram os ingleses. Diga-se de passagem, eles falam inglês porque, né, chegaram lá alguns ingleses ou descendentes dele. Então, o que fazia na Índia? Quando os caras iam na Índia, desculpem, o que se fazia na Inglaterra? Quando você tinha que ir lá nas Índias buscar especiarias, trocar coisas que fazia na Inglaterra por especiarias, ou levar por lá se sentir em casa, se levava cerveja, por exemplo. Cerveja ia no barril, né? Saía lá das Índias, chegava no caminho, ela já não prestava mais, né? Quando chegava lá, já estava intragável, não ia tudo fora. O que eles faziam para deixar as cervejas conservar? Não deu para entender a pergunta, Juscelio. Cortou tudo tua fala. Tá maravilhosa essa internet hoje. Então vamos lá. Os ingleses mandavam, enfim, cerveja nas Índias, e no caminho o negócio já não dava mais conta. Quando chegava lá, estava podre totalmente, a ponto de não poder tomar. Não é nem por doença, porque não tem como. A cerveja estava horrível. Na fermentação espontânea, uma cerveja pronta que se degradava no meio do caminho por ação de outros micro-organismos. O que eles faziam na tentativa de fazer com que essa cerveja chegasse mais inteira lá? Só aí na cozinha se fazia algo parecido aí. Talvez Toca no lúpulo. ferviam, aqueciam, né? Não, tocavam o lúpulo até desistir. E aí eles tentavam fazer mais ou menos como a gente fazia antigamente, que botava tempero ali, botava cravos, especiarias, pimenta para tentar fazer ela conservar mais. E aí a gente tem que entender que o lúpulo aparece nos primórdios da cerveja como conservante. Tá? E aí, como que dava sabor e aroma, e aí não tem como distinguir, não tem da característica de cerveja hoje. Então, embora a gente use o lúpulo para dar amargor e aroma, lá nos primórdios era para ajudar a conservar. E aí, o que acontece? Surge um tal de um estilo chamado IPA, Indian Pale Ale, para as Índias. Não é por nada que IPA é um estilo mais lupulado. Então, a gente parte do estilo Pale Ale para um estilo com mais amargor, com mais lúpulo. Não necessariamente mais lúpulo quer dizer mais amargor. Que é uma Indian Pale Ale, uma IPA.
Só que lá nos Estados Unidos, eles produzem um negócio de APA, que era o quê? Era a Pale Ale elaborada nos Estados Unidos, com características que eles gostam. Quais são as características que a americana adora? A primeira é lúpulo, a segunda é lúpulo e a terceira é lúpulo. E se tiver mais 10 é lúpulo. E não é por nada que a APA é uma Pale Ale com mais lúpulo. Não pode confundir American IPA com APA. Tá? Na verdade, a APA é uma Pale Ale com mais lúpulo. A American IPA é uma IPA com ainda mais lúpulo. E outra com lúpulos diferenciados. Tá? Daqui a gente consegue matar boa parte das informações que a gente precisa. Por que ela chama, né, que estilo é esse Pale Ale, por que tem Pale Ale que são mais lupuladas, e aí é o caso da IPA, ou mesmo da APA, que é diferente de uma American IPA. E já que falamos, embora o estilo Pale Ale e Indian Pale Ale não seja, né, seja europeu, seja inglês de origem, efetivamente, Unidos é quem ganha a parada toda ali. Aí eles começam a ter estilos como West Coast IPA, com os lúpulos da costa oeste dos Estados Unidos. O que mais que eles têm lá? Não estou lembrando agora, tem mais um, não é Session. Me ajuda aí alguém. NEIPA. New England IPA, que é exatamente em função da cerveja típica que se fazia, da IPA típica que se fazia New England, e por aí vai. E a gente vai descobrindo que os Estados Unidos é a meca do lúpulo. O lúpulo que se usa no mundo é de origem americana. Até porque precisa de frio para cultivar lúpulo, né, que eles têm. E precisa gostar de lúpulo, eles gostam. E eventualmente vocês vão ver, eventualmente não, a gente vê bastante Session IPA. IPA sazonal, que é uma cerveja mais esporádico e menos intenso. Uma IPA costuma ser mais fácil de tomar. Tá? Mas hoje quem manda o estilo IPA é Estados Unidos. Ou seja, tudo que a gente toma, tudo, não exagero. A maior parte do que a gente toma de IPA hoje, na verdade, são American IPA. Às vezes nada de American IPA, às vezes não. Na maior parte das vezes não. Como é que estamos até agora? Professor, na verdade não ficou bem claro para mim a diferença entre APA e IPA. Eu não entendi a American IPA. Deu uma cortada também, eu não consegui entender. Vamos lá, nós tínhamos um estilo que chamava eu. Nos Estados Unidos eles faziam esse mesmo estilo, só que eles botavam o toquezinho deles, com um pouquinho mais de lúpulo. Então a APA, na verdade, ela está mais orientada a uma Pale Ale, que normalmente a gente compara ela, imagina ela seja uma IPA mais fraca, de forma prática até que é, mas ela não parte, ela não deriva da IPA. Ela deriva de uma Pale Ale com mais lúpulo. Porque as Pale Ale inglesas, elas têm mais lúpulo, elas têm uma presença de lúpulo, basicamente uma amargor. A própria IPA original era mais assim, era mais amarga do que aromática. Os Estados Unidos usam lúpulo bastante aromático, mais aromático do que amargo até. E aí tem na APA uma cerveja que tem mais presença de lúpulo e que essa presença de lúpulo se expressa muito mais em aroma do que em sabor. Então, a rigor, uma APA não é uma derivada de uma IPA, é uma derivada de uma Pale Ale. Né? Como o nome diz, uma American Pale Ale. Agora, uma American IPA não, né? Uma American IPA é um estilo derivado de uma Indian Pale Ale, que é mais lupulado, do jeito americano de ser. Que aí é basicamente aroma. Tudo isso que a gente toma de IPA hoje, puxa para maracujá, puxa para Sauvignon Blanc, puxa para frutas, flores, é muito a cara dos Estados Unidos. Tá? A forma que eles têm de com lúpulo é muito mais aromática do que amarga. Eu não sei se melhorou um pouco.
Sim, agora eu entendi melhor. Tá. E aí, claro, todos os derivados do estilo IPA, que em regionais, e à medida que eles consigam ter uma clareza de diferenciação, eles acabam constituindo um outro estilo. Agora, necessariamente, sempre uma session vai ser menos amarga do que uma NEIPA, nem sempre. Às vezes são coisas muito parecidas, às vezes sem saber, se eu te entregar um copo, tu vai perceber que algum, mas tu não vai ter clareza em distinguir qual que é. Isso não é assim tão problemático. Pode ser um pouco problemático para os juízes, quando tem que julgar, porque eles têm que ser mais precisos nisso. De uma forma geral, todas as coisas que não são IPAs, são IPAs um pouco mais diferenciadas, quase sempre um pouco menos amargas, e mais tendendo para aromático. Gente, não deu bem certo o meu plano, tá? São 10 e 2, e se eu seguir, a gente vai levar mais tempo ainda nisso aqui. Eu não faço questão de fazer isso rápido. Calma. Nem que a gente tenha que deixar para continuar a parte de elaboração na semana que vem. Vamos dar um intervalinho? Pode ser. Aqui eu saio das amargas, depois vou aí para as escuras e para avais, e a gente pode levar um bom tempo nisso ainda. Uma pausa aqui. Se eu soubesse que não ia ser tão rápido, que ia demorar um pouquinho mais ainda, eu acho que eu já tinha parado um pouco antes. Enfim. Quanto tempo? Inclusive, a minha queda teria acontecido no intervalo, né? 10 e 3, vou arredondar para 10 e 5, 10 e 15 a gente está de volta então, tá? Eu vou segurar aqui para a gente... E aí eu libero vocês com obrigação antes de 10 para o meio-dia. Tá, até daqui.